Mas falando então da técnica mais atual, digamos assim, a chamada técnica FUE, você falou de alguns benefícios, né, de um pós-operatório mais tranquilo, menor risco de deiscência, de infecção, mas pode explicar assim, grosso modo, para a gente como é que funciona? A gente tira a raiz do pelo, como a gente faz numa depilação e vê o bulbo, a gente faz um punch, a gente tira uma pequena área com 3, 4 folículos, só para quem está nos escutando ter uma ideia, Júlio. Maravilha, isso. A gente, os tempos cirúrgicos da cirurgia de transplante capilar, eles são divididos em, a gente faz o bloqueio anestésico, infiltração da área doadora toda, e aí a gente vai para a parte que a gente chama de extração das unidades foliculares, que normalmente na técnica FUE é feito com micropunches. Então, os punches que a gente utiliza na dermatologia para as biópsias, né, só que micro, ou seja, punches de 0,7, 0,8, 0,9 milímetros, exatamente, para que realmente a gente consiga tirar a unidade folicular, né? Então, a gente tira aquele grupinho de folículos que sai de unidade folicular com o bulbo, né? O bulbo tem que estar presente, a gente tenta ao máximo manter toda a estrutura ali certinha da unidade folicular para não danificar e não ter risco de perder esse transplante, né? E aí a gente faz a retirada de todas essas unidades foliculares da região occipital, que é uma região que muitas pessoas perguntam por que a região occipital, né? Porque é uma região que não sofre tanta influência dos hormônios androgênicos, diferente da região frontal, da região de vértice, que ela sofre influência maior de afinamento, que a gente sabe por conta desses hormônios. Então, depois que a gente faz a extração de toda a região da occipital, lembrando que não pode ser extraído todas as unidades foliculares, porque senão você vai trocar uma calvície exatamente posterior. Você vai promover no paciente uma calvície posterior. Então você tem que tirar de uma maneira que você geralmente tire uma unidade e preserve uma. Tire uma, preserve outra. Alternada assim, para que ali a gente consiga manter uma quantidade razoável de folículos, né, para que a gente consiga cobrir aquelas micro cicatrizes que, embora não sejam visíveis, é importante a gente dizer que elas acontecem, sim, né? Fato. No local onde tirou a unidade folicular, ali não nasce mais novo cabelo, tá? Mas aí aquela unidade folicular que ficou do lado e que vai crescer o cabelo, ela vai preenchendo aquelas áreas e aí visivelmente, esteticamente, a gente não consegue visualizar as cicatrizes, entendeu? Entendi. E aí depois que a gente extrai todas aquelas unidades foliculares da região occipital, da área doadora, a gente vai para a parte receptora, aquela área onde a calvície está incomodando esteticamente o paciente, e aí a gente faz pré-incisões que são feitas normalmente com agulha ou com bisturi, micro bisturis. Então a gente faz pertuitos mesmo, a gente cria pertuitos para a gente ir implantando nessa área receptora aquelas unidades foliculares que a gente retirou da área doadora. Então é mais ou menos isso que a gente faz no transplante capilar FUE. Grosseiramente, fazendo analogia, com você tirar um vaso de planta, você tira com a raiz cheia de terra, tira aquilo ali e encaixa em outro terreno. Um terreno, exatamente, um terreno faz pobre, um buraquinho, sem planta, faz um buraquinho e coloca ali, né? A ideia é essa. A ideia é essa, certo. Exatamente, Claudinha. Joia. E aí tem a vantagem de ficar muito mais natural, né? Fica com esse padrão de unidade folicular alternada, mas fica, né, com a mesma quantidade de fios de unidade folicular normal, coisa que com a FUT, em geral, a gente tinha aquele comentário de ter o aspecto de cabelo de boneca, de um tufo saindo muitos pelos, exatamente, que não fica muito natural. E hoje a própria técnica FUE também permite que a área receptora ela receba uma grande quantidade de unidades foliculares, que obviamente não vai ser igual ao original, né, do cabelo do paciente, mas a gente consegue uma alta densidade fazendo com que aquelas calvícies elas fiquem mais preenchidas. Então, quando você compara pacientes que fizeram FUT antigamente, você vê que há um preenchimento, mas fica aqueles cabelinhos ralinhos, mais espaço. Eles não tinham uma grande densidade, porque não era possível fazer isso ainda com a técnica FUT. Com a FUE a gente já consegue fazer isso. Embora seja uma cirurgia, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, uma cirurgia muito delicada, muito trabalhosa, muito demorada, né? A gente tem aí mais ou menos, em média, 10, 12 horas de cirurgia para o paciente. Por isso que a gente
sempre explica que é preciso sim fazer em ambiente hospitalar, com anestesista, porque a gente sabe que hoje em dia, com sedação, que a gente sabe que hoje em dia, né, com a disseminação aí de franquias de transplante capilar, a gente sabe que muitas vezes essas cirurgias estão sendo feitas de qualquer jeito aí, em consultório, sem anestesistas, muitas vezes nem médico presente, entendeu? A gente tá vendo outros profissionais da área de saúde realizando, e a gente sabe que, embora não seja comum, existem intercorrência também cirúrgicas. Sim. Que a gente tem que estar atento e, querendo ou não, é uma vida ali que está com a gente, né? E a gente não pode colocar isso em risco de forma nenhuma. Tá, só de orientação para quem nos escuta também, a anestesia local, geralmente você sugere sedação com anestesia local, bloqueio, só para quem nos escuta aí, Julinho. Sempre sedação com anestesia local. Joia. Isso em todos. Às vezes eu faço bloqueio, dependendo do paciente, para inclusive conseguir fazer anestesia local com mais conforto. Sim. Entendeu? Mas assim, o bloqueio não é, não é obrigatoriamente necessário. O que é necessário é a sedação, mais anestesia local para o conforto do paciente. Porque mesmo o paciente sedado, se você tentar fazer extração ou implantação sem anestesia local, ele sente. Entendeu? Ele fica desconfortável, então aumenta sangramento. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração.